Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a revisão para a prova. Um dos assuntos que vão cair na prova é sobre representação de números na forma decimal ou fracionário, que é a parte então dos números racionais. O que nós temos que lembrar, pessoal, é sempre analisarmos, a quantidade de zeros e as casas depois da vírgula, isso que é a relação. Então, quando eu tenho dois zeros, indica que eu vou ter dois números depois da vírgula. Então, vamos lembrar os nomes. Para uma casa depois da vírgula, eu tenho décimo, duas casas centésimos e três casas milésimo. Então, 0,25 é a representação de 25 sobre 100. Vamos agora ver um exemplo inverso. Eu tenho 0,4. 4 décimos. Então, eu vou ter a representação em fração de 4 sobre 10. Agora, pessoal, quando eu tenho a representação, por exemplo, de 1/4, nós vamos fazer a divisão de 1 por 4. Então, nós vamos representar que vai para a casa do décimos, eu vou pôr o 0. 2 vezes 4, 8, sobra 2, vou para a casa do centésimo. 4 vezes 5, 20. Ou seja, 1/4 é representado por 0,25 centésimos. Então, pessoal, aproveitando este exemplo, nós vamos dizer que 25 sobre 100 pode ser representado na forma decimal 0,25 e também na fração 1/4, que seria a fração irredutível de 25 sobre 10. Então, eu tenho as três representações significando e representando a mesma quantidade. Outro assunto que vai cair na prova, pessoal, é a adição de decimais. Lembrando sempre que a regra da adição é nós colocarmos sempre vírgula embaixo de vírgula. Então, se eu tenho 3,47 mais 2,13, o meu importante é colocar a vírgula embaixo de vírgula e fazer a adição normal. 7 mais 3, eu vou ter 10, vai 1, 4, 5, 6, coloco a vírgula, 3 mais 2, 5. Então, a soma entre 3,47 mais 2,13 vai dar 5,60. Então, lembre sempre que na adição de decimais a regra é vírgula embaixo de vírgula. Outro assunto da nossa prova, pessoal, é multiplicação de frações negativas. Então, quando eu tenho, por exemplo, menos 1/3 vezes menos 2/5, a primeira coisa que nós vamos nos preocupar é com o jogo de sinal. Então, menos com menos vai dar mais. Eu multiplico o numerador com o numerador, então 2 vezes 1, 2, e denominador com denominador, 3 vezes 5, 15. Ou seja, menos 1/3 vezes menos 2/5, o resultado vai dar mais 2 sobre 15. Outro tema da prova, pessoal, é multiplicação com decimais negativo. A mesma coisa, se eu tenho menos vezes menos, eu sei que a minha resposta vai dar positiva. E aí, pessoal, nós vamos fazer a conta aqui. 2,5 vezes 0,3. Não há necessidade de nós colocarmos vírgula embaixo de vírgula. Nós vamos nos preocupar com essa vírgula só no final da conta. Então, vamos lá, vamos fazer a conta. 3 vezes 5, eu vou ter 15, vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. A gente pula uma casa, 0 vezes 5, 0. 0 vezes 2, 0. E agora a gente soma. Certo? Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2 casas. Então, o resultado da minha conta entre 2,5 vezes 0,3 vai dar 0,75 positivo, porque nós já havíamos feito, então, o jogo de sinal. Mais um assunto da prova. Divisão de fração. Qual é a regra da divisão de fração, como nós vimos durante as aulas e correção dos exercícios, Eu vou manter 2/3, multiplico e inverto a segunda fração, tá bom? Então, a regra é essa. Eu mantenho a primeira fração,
inverto a operação de divisão, eu passo para a multiplicação e inverto a segunda fração. É só multiplicar como a multiplicação comum, né? 2 vezes 4 vai dar 8, 3 vezes 1 vai dar 3. Então, a divisão de fração, eu mantenho a primeira fração, multiplico, inverto a segunda e faço a multiplicação normal entre o numerador e o denominador. Pessoal, nós vamos falar agora sobre raiz de decimal. Então, quando eu tenho o número decimal na raiz, pessoal, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer, vamos relembrar, é transformar ele em uma fração com denominador 100. Então, 0,81, né, que seria 81 centésimos, ele vai se transformar em 81 sobre 100. Aí, com essa transformação, pessoal, nós vamos separar a raiz, né? Eu vou ter raiz de 81 e a raiz de 100, certo? Então, raiz de 81 e raiz de 100. E aí eu vou tirar o resultado desses dois números, tá bom? Raiz de 81 eu vou ter que é 9 e raiz de 100 eu vou ter que é 10. E agora eu volto para o número decimal, pessoal, porque a minha pergunta foi em decimal. Então, eu vou ter 0,9, ou seja, a raiz quadrada de 0,81 é 0,9. Então, lembrando, primeiro eu transformo ele em fração com o denominador 100, tiro a raiz e retorno depois em decimal. Vamos ver agora, pessoal, como eu faço para tirar raiz de frações. Então, eu tenho lá raiz quadrada de 16 sobre 49. É o mesmo procedimento do decimal. Nós vamos separar os números. Então, eu vou ter raiz de 16, raiz de 49. E aí, nós sabemos, então, que a raiz de 16 vai ser 4 e a raiz de 49 vai ser 7. Ou seja, raiz de 16 sobre 49 vai dar 4 sobre 7. Nesse caso, não há necessidade de retornar ao decimal, porque a pergunta foi feita em fração. Então, a pergunta foi feita em fração, nós vamos deixar, então, a resposta também em fração. Também, pessoal, vamos abordar nesta avaliação a questão da montagem da expressão algébrica. Então, vamos ler lá. O dobro de um número mais 5. Então, se eu tenho o dobro de um número, eu posso representar como 2x mais 5. Então, o dobro de um número mais 5 é a expressão algébrica. Vamos ver um outro exemplo, pessoal. O triplo de um número menos 2. O triplo de um número menos 2 é como eu vou representar essa expressão algébrica. Vamos ver como fica este exemplo, pessoal. O triplo de um número, então, 3x mais a sua metade, mais x sobre 2. Então, isso, pelo texto, eu consigo montar a expressão algébrica. Pessoal, então, os assuntos da nossa prova vai ser representação de números, né, em forma de fração e decimal, ou seja, representação dos números racionais. As operações em números racionais, então nós vamos ter adição, multiplicação e divisão. Né? Adição e multiplicação em forma decimal e fracionária, divisão na forma fracionária também. Nós vamos ter a radiciação, né, a raiz quadrada de números racionais, e também as expressões algébricas. Então, são esses os assuntos da nossa prova. Pessoal, lembrando que todos esses assuntos foram tratados durante as nossas aulas e nos formulários que vocês responderam nesse período. Então, para estudar, vocês podem fazer a revisão de todos os formulários que nós trabalhamos durante essas semanas e qualquer dúvida também, vocês têm as aulas disponíveis na plataforma para poder tirar as suas dúvidas, tudo bem? Espero que vocês vão todos bem na prova. Boa prova, boa semana e até a próxima.